Saudações a todos, muito bom dia, espero que todos estejam bem. Bom, vamos para mais um vídeo, né? Decidi fazer este vídeo aqui porque depois que eu ouvi alguns comentários, né, sobre o nosso tempo, o nosso clima, eu decidi então gravar este vídeo e trazer algumas informações importantes, tá bom? Espero que eu traga de uma forma competente alguns esclarecimentos, tá? Vamos lá então. Recentemente, né, eu ouvi de algumas pessoas, né, alguns comentários sobre o tempo, o clima, né? Eu ouvi dizer assim de algumas pessoas da mídia, né, apresentadores de televisão, jornalistas e de outras pessoas também, inclusive recebi uma mensagem, né, de um líder religioso que foi encaminhada para uma outra pessoa referente, né, a este aspecto sobre o tempo, o clima, onde o líder religioso cita, né, que muitas pessoas estavam se comportando como tribos indígenas que usam, né, por exemplo, né, a música, alguns rituais para fazer chover, né, e que estas pessoas, enfim, estavam se comportando dessa forma. Então, assim, este líder religioso acabou, né, tecendo um comentário jocoso, desrespeitoso, inclusive alguns apresentadores de televisão, né, e outras pessoas as quais eu tive essa oportunidade, né, de ter este acesso, né, de ler, ouvir, tá? Então vamos lá. Bom, em primeiro lugar, o tempo ele não está maluco, como muitos dizem, né? O tempo não está doido, o tempo não está maluco. O tempo apenas reflete parte de uma realidade, tá? O tempo está desta forma por causa dos seres humanos, tá? Ou seja, a grande maioria aqui dos seres humanos que vibra nas trevas faz com que o clima e o tempo do planeta Terra fique instável, tá? Então o planeta Terra precisa se reorganizar, se estabilizar, se adaptar às mudanças energéticas. Por quê? A grande maioria dos seres humanos ainda emana pensamentos ruins, profere palavras negativas, escreve muitas coisas ruins, né? E também age no mal. Ou seja, a grande maioria dos seres humanos e de espíritos que aqui estão encarnados e desencarnados mantém um padrão de pensamento, de comportamento, atitude, postura, conduta no mal. Então, os pensamentos, as palavras, a escrita, as ações geram energias, emanam energias. Então, a energia vinda de muitos pensamentos, palavras, sejam através da boca ou da escrita, assim como as atitudes, estão revelando energias deletérias, e estas energias ficam pairando sobre a atmosfera do planeta, assim como também na psicosfera. Então, a espiritualidade da luz, assim como nossos irmãos estelares, os extraterrestres da luz, tem um trabalho gigantesco para limpar a atmosfera e a psicosfera do planeta Terra com estas energias deletérias que prejudicam o tempo, o clima, né? Enfim. Então, é uma insanidade, é uma loucura dizer que o tempo e o clima estão anormais ou que o tempo e o clima ficaram loucos, tá? É uma ignorância muito grande, porque o clima e o tempo, ele apenas reage às manifestações energéticas dos seres humanos. Então, os seres humanos precisam modificar todo o padrão de comportamento, tá? Ou seja, lembre-se sempre, o pensamento cria, modela, assim como as palavras, as escritas,
e as atitudes. Então, é necessário modificar pensamentos, palavras, a escrita e as atitudes, para que possamos transformar estas energias, né, em algo mais edificante. Tá? Então, se nós viemos de Deus, se Deus está em nós, nós estamos em Deus, porque somos fractais de Deus, somos uma porção menor de Deus, somos seres divinos, somos seres espirituais com atributos e qualidades divinas. Tá? O nosso grande mestre Jesus já dizia: vós sois deuses. E ele dizia também: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, poderás dizer àquela montanha ir para lá, que ela irá. E Jesus já dizia também: tua fé te curou. Então, nós podemos nos curar, podemos curar os outros e podemos remover montanhas. Em suma, o que Jesus nos revelou, né, vós sois deuses, é algo que foi ocultado, escondido de nós por muito tempo. Né? Se nós viemos de Deus e Deus está em nós, podemos, sim, fazer muitas coisas inimagináveis. Então, sim, podemos fazer chover se assim quisermos e desejarmos. Não há nada de errado. Basta que todos estabeleçam conexão, sintonia, afinidade com Deus e com a luz, e que todos, em uníssono, vibrando no mesmo padrão energético, estabeleçam uma afinidade muito grande, uma conexão e sintonia com Deus e com a luz, e em uníssono, juntos, é possível produzir grandes coisas. Existem grupos de orações, grupos de meditação. Então, sim, se nós nos unirmos em sentimentos e emoções, conseguimos produzir muitas coisas, inclusive fazer chover ou fazer com que o tempo fique mais claro, com o sol raiando. Depende. Os homens não têm tanta fé assim. Jesus já dizia: homem de pouca fé. Então, existem muitos líderes religiosos que ainda ignoram essa verdade. Bom, então, saibam que nós conseguimos, se quisermos, com a nossa mente, produzir muitas coisas. Tá? Basta que nós nos unamos. E assim como nós, a espiritualidade da luz, em conjunto, trabalha por todos nós. Então, Deus quer união. Deus não quer separação. Deus quer união. Que sejamos unidos. E unidos poderemos, por exemplo, criar realidades prósperas. Por causa de muitos seres humanos que vibram no mal, a espiritualidade da luz, assim como os extraterrestres da luz, precisam constantemente limpar a atmosfera e a psicosfera do planeta Terra de muitos miasmas e energias deletérias produzidas pelo pensamento, pelas palavras, pela escrita, pelas atitudes de muitos seres que vibram nas trevas. Vocês sabem, muitos seres que ainda vibram nas trevas, eles são responsáveis, tá, por este desequilíbrio planetário. Tá? Então, assim, as energias deletérias, os miasmas, né, as larvas astrais, os vibriões mentais que existem e pairam na psicosfera e na atmosfera do planeta, são oriundos de mentes doentias, de espíritos que estão
nas trevas, por escolhas, né? Por afinidade, estabelecendo este padrão vibratório inferior. Então, é necessário que nós busquemos a reforma íntima e elevemos o nosso padrão vibratório para que possamos, então, manter, né, as energias mais prósperas aqui em nosso planeta. Dessa forma, ajudaremos os nossos irmãos estelares, os extraterrestres e a espiritualidade da luz na manutenção do nosso planeta. Tá? Então, depende de nós também. Tá? Mas nós conseguimos, se quisermos, fazer chover. Se nós quisermos, nós conseguimos modificar e alterar a condição climática, assim como a temperatura do nosso planeta. Basta que todos busquem, queiram, estabeleçam conexão, sintonia e afinidade com Deus, com a luz e com todos. Mas a grande maioria ainda vibra nas trevas. A grande maioria nutre e alimenta sentimentos e emoções negativos. E estes seres que vibram nas trevas emanam pensamentos ruins, proferem palavras negativas, escrevem coisas negativas e agem no mal. Ou seja, estes seres trevosos, eles criam realidades negativas através de seus pensamentos, palavras e ações, dificultando, então, o trabalho da luz. Mas saibam que a luz é mais poderosa e a luz sempre vence. Nós devemos persistir no bem. Nós devemos resistir ao mal. Nós devemos ser resilientes, abnegados, persistentes no bem. Tá? Então, lembre-se sempre, existe uma causa. O tempo, o clima está desta forma porque o planeta está tentando se adaptar às mudanças, mas existe uma interferência também, tá? Uma resistência por parte dos trevosos. Então, como é que está o pensamento da massa coletiva? Como anda o pensamento da humanidade? Será que todos estão pensando a mesma coisa? Será que todos mantêm o mesmo padrão de pensamento? Será que o pensamento é uníssono? Nós sabemos que existem escalas evolutivas diferentes, que existem espíritos que vibram na luz e outros nas trevas. Nós sabemos que existe esta diferença. Nós sabemos que muitos, por exemplo, seres das trevas, que são maioria, acabam interferindo, né, um pouco, né, neste trabalho da luz. Mas muitas coisas estão acontecendo. E a luz está fazendo uma higienização, uma limpeza necessária. Então, muitos sairão daqui, tá? Por permissão e autorização de Deus. Então, não será mais tolerado nenhuma prática do mal. Então, de forma gradativa, muitos serão exilados, degradados daqui no momento certo. Tá? Nós devemos persistir no bem. E, enfim, o comportamento planetário, ele reflete também o comportamento do ser humano. Tá? Existem muitas pessoas boas, existem espíritos da luz, existem muitos daqueles que já conseguiram, né, expandir suas consciências, despertar espiritualmente e estão vibrando luz. Existem, mas
a maioria ainda dormita nas trevas. Então, a luta é constante para se estabelecer a paz. Mas lembre-se, o tempo, o clima, ele apenas reflete parte da realidade dos espíritos aqui deste planeta, tá? E não esmoreçam nunca, porque no momento certo, tudo mudará e tudo melhorará, tá? E estou me dizendo algo aqui que eu devo dizer para vocês. Bom, lembre-se sempre de que nós precisamos passar pelo que estamos passando, porque também existem resgates kármicos sendo feitos, quitação de dívidas e débitos. Né? Então, Deus que está no controle de tudo, Deus é quem governa tudo, né? Permite que algumas coisas aconteçam, tá? Mas saibam que as trevas, elas tentam ludibriar, manipular, enganar os seres humanos usando muitos subterfúgios, né? E entre estas artimanhas, tá? As trevas se utilizam da mídia para enganar e também de outros canais, ferramentas, subsídios, né, para tramar contra a humanidade, né? Então existem muitos fantoches, tá? Devemos tomar muito cuidado, devemos orar e vigiar, né? E nos conectar com Deus 24 horas por dia, tá? Para não cairmos nas armadilhas ardilosas das trevas, tá? Devemos emanar e expressar as qualidades de Deus constantemente, tá? E referente às questões do tempo, do clima, saibam que o planeta Terra precisa fazer uma higienização, uma limpeza. Existe também um processo de adaptação, né? E o filtro está sendo feito, né? A separação do joio e do trigo está sendo feita. Então, a espiritualidade da luz, assim como os extraterrestres da luz, estão por perto, observando, monitorando, nos auxiliando, revelando verdades novas e trazendo informações importantes através de vários canais, meios, médios. Então, devemos estar atentos. Devemos, por exemplo, estarmos receptíveis, né, a estas novas verdades, porque muitos estão cegos, não enxergam o que está acontecendo, muitos estão surdos, não querem ouvir verdades novas, muitos estão se emudecendo, estão mudos, calados, por covardia, por timidez, estão se omitindo. Ou seja, existe um momento certo para se permanecer em silêncio, mas existem ocasiões em que é necessário se posicionar. Muitos estão insensíveis às coisas que estão acontecendo, ou seja, muitos estão se petrificando, né?
E esta petrificação chegou até o coração, ou seja, se tornaram insensíveis. Então, muitos não estão conseguindo enxergar, ouvir, sentir e não conseguem, com isso, né, dizer coisas certas, verdades, porque estão se distanciando da luz. Tá? Aqueles que têm olhos de ver, que vejam. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, que ouçam. E aqueles que têm sentimento genuíno no amor de Deus, que sintam, que percebam que muitas mudanças estão ocorrendo. Tá? Então, é isso, meus amados irmãos. Sem mais delongas, é isso que eu gostaria de trazer para vocês, mas sobre o tempo, o clima, é isso. Muitos reclamam, tá? Se lamuriam, se lamentam do tempo. Né? Por exemplo, muitos se queixam quando não chove, mas quando chove, muitos reclamam que está chovendo. Muitos reclamam quando não tem sol, mas quando o sol vem, muitos se queixam do sol, do calor. Tá? Então, o ser humano, ele reclama bastante, se queixa, mas é necessário entender que tudo aquilo que está acontecendo tem um propósito, uma causa. Então, a chuva virá para limpar, higienizar aquilo que precisa ser limpo, porque a chuva, ela limpa muitas energias deletérias, miasmas na atmosfera, na psicosfera, e também limpa o planeta. Então, às vezes, precisa de uma chuva mais torrencial, mais ostensiva, para limpar de uma forma mais incisiva aquilo que precisa ser limpo. Assim como o Sol também acaba limpando a atmosfera e a psicosfera do planeta de certas energias deletérias e miasmas, com seus raios solares. Tá? Então, o Sol e a chuva têm suas importâncias na higienização, limpeza e remoção de energias deletérias. Tá? Agora, o calor excessivo que faz no planeta é devido, tá, à emanação energética dos seres humanos. Tá? Então, existe aí um certo atrito, né, das partículas solares, né, com as partículas magnéticas emanadas aqui pelo nosso planeta por causa da emanação, né, energética de pensamentos, palavras, escrita e atitude de muitos seres humanos, fazendo com que o atrito destas partículas solares e magnéticas aqueçam, então, o ambiente. É necessário, então, uma mudança drástica no comportamento da humanidade para que as coisas aqui fiquem mais amenas, mais tranquilas. Só depende de nós. Então, vamos nos modificar para melhor e todo o ambiente será favorável. Muito obrigado, que Deus os abençoe de forma plena e absoluta e até o nosso próximo vídeo. Gratidão imensa. Muito obrigado.